Shabbat Shalom, hoje nós vamos tratar da Parashá Acharei, que está em Vaikra Levítico 16.1 a 18.30. E o nome desta Parashá se extrai de Vaikra Levítico 16.1, cujo texto assim dispõe: Vaidaber Yehué el Moshe Acharei mot shenei benei Aharon bekor vatan lifnei Yehué vayamutu. Tradução: E falou o Eterno a Moshe depois da morte dos dois filhos de Aharon, que se aproximaram do Eterno e morreram. Então, este texto do capítulo 16.1, ele fala que o Eterno falou a Moshe depois da morte. E depois da morte significa Acharei mot. Então, a Parashá Acharei é uma palavra hebraica que significa depois. E a Parashá tem este nome pois ela se inicia falando de episódios que ocorreram depois, Acharei, da morte de Nadav e Avihu. Em português eles são conhecidos como Nadab e Abiú. E a morte de Nadav e Avihu ela é descrita em Vaikra Levítico capítulo 10, que diz que os dois irmãos, que eram Coanim, sacerdotes, eles ofereceram fogo estranho ao Eterno e por isto eles foram fulminados por Elohim. E segundo Rashi, o Midrash e Rabi Ismael, eles entraram no Mishkan embriagados por vinho, e por isto o Eterno os matou. Então nós já estudamos este episódio, não é? Nadav e Avihu, eles eram filhos de Arão, e eles ofereceram fogo estranho ao Eterno, Eshzará, fogo estranho, e o Eterno os matou. E os comentaristas do nosso povo explicam que eles entraram embriagados, ou seja, eles não tiveram respeito, não tiveram reverência pelo Eterno e por isso o Eterno os matou. E disto nós extraímos uma lição para nós refletirmos, que é a seguinte: existem pessoas que estão muito próximas do Eterno, como Nadav e Avihu. E mesmo essas pessoas estando próximas do Eterno, ainda que essas pessoas tenham intimidade com Elohim, muitas delas terminam se perdendo, terminam caindo em apostasia. Nadav e Avihu, eles eram homens tementes ao Eterno no princípio, eles eram homens zelosos pela Torá, eles desempenhavam com eficiência a função sacerdotal, eles viram inúmeros milagres do Eterno, porém, um dia eles foram irreverentes. Um dia eles se embriagaram e foram ao Eterno de qualquer maneira, e daí eles foram fulminados. Vamos refletir sobre isso. Homens extremamente zelosos podem cair de uma maneira feia, podem terminar perdendo tudo de uma hora para outra. E eu particularmente conheço pessoas que tinham muita intimidade com o Eterno, que viviam segundo as mitzvot, os mandamentos, que cumpriam a Torá, eram pessoas extremamente zelosas, porém terminaram caindo e nunca mais se levantaram. Estas pessoas, as Escrituras dizem: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E por sua vez o texto de Ivrim, Hebreus, capítulo 6, versos 4 a 6, o texto dispõe. Vou ler. Com relação às pessoas que foram uma vez iluminadas, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes da Ruach HaKodesh, experimentaram a
bondade da palavra de Elohim e os poderes do mundo vindouro, é impossível renová-las para que abandonem o pecado, enquanto para si mesmas continuam a executar o Filho de Elohim na estaca, desonrando-o publicamente. Este texto, eu terminei pulando, né? Desculpem, na hora de ler eu pulei uma palavra. Esse texto, ele diz que pessoas que foram iluminadas pelo Eterno, provaram do dom celestial, experimentaram a bondade da palavra de Elohim, tinham a Ruach HaKodesh. Aí o texto, né, eu pulei essa palavra, mas o texto diz que essas pessoas caíram. Elas caíram e por isso é impossível renová-las para que abandonem o pecado. Ou seja, Ivri em Hebreus está dizendo que quem cometeu um pecado muito severo, esta pessoa não consegue mais se levantar. Não sou eu que estou dizendo. A Escritura, ela mesma fala que é impossível renovar estas pessoas para que elas abandonem o pecado. E vejam, há uma diferença entre quem comete um pecado de menor gravidade, não é? Um erro, às vezes você sem querer se estressa com alguém e termina falando demais, às vezes, não é, você termina cometendo um pecado involuntário, ou seja, são situações de menor gravidade, mas há pessoas que cometem pecados que são para a morte, há pessoas que fazem coisas terríveis, e em Hebreus está dizendo que é impossível renovar estas pessoas para que elas abandonem o pecado. Então, se nós estamos de pé, nós devemos orar e vigiar, porque aqueles que caem com pecados terríveis, diz Hebreus, que estas pessoas não se levantam mais. Capítulo 16. O capítulo 16 versa sobre a atividade sacerdotal em Yom Kippur. O texto começa dizendo que o Cohen Agadol, o sumo sacerdote, ele não poderia entrar no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, Aron Habrit. Ou seja, o Cohen Agadol, o sumo sacerdote, ele estava proibido de entrar no Santo dos Santos, Kodesh HaKodashim. E caso ele entrasse, ele iria morrer. É o 16.2. Ele seria exterminado pelo Eterno. Repito, o Cohen Agadol, o sumo sacerdote, ele não poderia entrar no Santo dos Santos, Kodesh HaKodashim. Somente em um único dia no ano, do ano inteiro, somente um único dia, havia a autorização para o Cohen Agadol, para o sumo sacerdote, entrar no Santo dos Santos. E era o dia de Yom Kippur. No dia de Yom Kippur, o Eterno autorizava a entrada no Kodesh HaKodashim, Santo dos Santos. E isto você pode ler no capítulo 16, versos 32 a 34. Então, no dia de Yom Kippur, aí sim, o Cohen Agadol, o sumo sacerdote, adentrava. E nós sabemos, né, que Yom Kippur é um dia de humilhação na presença do Eterno, em que todos nós pedimos perdão pelos pecados cometidos. Capítulo 16, versos 29 a 34. E Yom Kippur é um dia de jejum absoluto. Todos nós temos liberdade para jejuar quando queremos. Você pode escolher jejuar na segunda, na terça, na quarta. Há uma liberdade da prática do jejum. Não há um dia definido. Porém, existe um dia obrigatório em que há um jejum total.
e este dia é o dia de Yom Kippur. E a Torá fala que quem não cumprir esta mitzvah, este mandamento de jejum total em Yom Kippur, será eliminado do povo. Lembrando que o jejum em Yom Kippur não é apenas deixar de comer e beber, mas é um dia, não se refere apenas à abstenção de comidas e bebidas, mas se refere também a uma humilhação na presença do Eterno. Você se arrepende de todos os pecados que você cometeu e você pede perdão ao Eterno. E dizem os sábios do nosso povo com toda razão que o Eterno só libera o perdão, obviamente, se houver a verdadeira techuvá, se houver o verdadeiro e legítimo arrependimento. Se a pessoa faz o jejum sem arrependimento, de nada vale o dia de Yom Kippur. E o capítulo 16, ele faz a descrição do procedimento para a expiação em Yom Kippur. O Cohen Agadol, o sumo sacerdote, está escrito que ele pegava 2 bodes para fazer a oferta pelo pecado, Hatat, e um carneiro para a oferta queimada, que é a Olá. Então, o sumo sacerdote, Cohen Agadol, ele pegava 2 bodes e os colocava na presença do Eterno. E ele lançava sortes, ele fazia um sorteio. E diz a Torá que um bode seria para o Eterno e o outro bode seria para Azazel. Algumas Bíblias em português omitem o nome Azazel, mas se você ler em hebraico, está escrito expressamente que um bode seria para o Eterno e o outro seria para Azazel. Guarde este nome, Azazel, que daqui a pouco eu vou falar sobre quem ele é, e isto é muito importante para você compreender algumas coisas. Então eu vou ficar falando em Azazel sem explicar, mas daqui a pouco eu vou falar o que é este nome. Então, um bode era para o Eterno, o outro para Azazel, e o bode sorteado para o Eterno, ele era oferecido como oferta pelo pecado, ele era sacrificado. E o outro bode, que seria para Azazel, ele era usado vivo para fazer expiação, porque diz a Torá que ele, o bode do Eterno, ele era sacrificado. O bode de Azazel, ele era enviado ao deserto para fazer expiação. E a Torá fala que ele é enviado ao deserto para Azazel. Só que antes de adotar este procedimento em relação aos bodes, o Cohen Agadol, o sumo sacerdote, ele tinha que fazer uma oferta pelo pecado por si e pelo pecado de sua casa. Então, antes do episódio dos bodes, ele entrava no Santo dos Santos e fazia a aspersão de sangue no lugar. Inclusive, ele tinha que aspergir 7 vezes o sangue na cobertura, na tampa da Arca da Aliança, Aron Habrit. Nós vemos que toda hora a Torá fala no número 7, eu já expliquei isso várias vezes, o número 7 ele representa um ciclo completo, e essa aspersão 7 vezes do sangue na tampa da arca, na cobertura, é para completar esse ciclo de capará, de expiação. Então, o Cohen Agadol, o sumo sacerdote, fazia expiação por si e por sua casa, e depois disso ele matava o bode consagrado ao Eterno, que era destinado a fazer oferta pelo pecado do povo de Israel. Então, o bode do Eterno, ele era morto, e o sacrifício dele era para expiar, para fazer a capará pelo pecado do povo. E o Cohen Agadol, ele levava o sangue do bode e fazia a aspersão do sangue
no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, e também 7 vezes ele fazia a aspersão do sangue na Arca da Aliança. E depois disso, ele pegava o bode vivo, aquele bode que é de Azazel, ele colocava as mãos sobre o bode e ele confessava sobre o bode as transgressões e os pecados do povo de Israel. E isso simbolizando, obviamente, a transferência. Colocar a mão na cabeça do animal e confessar pecados, simbolicamente, significa transferir os pecados do povo de Israel para aquele bode. E, na sequência, o bode era enviado ao deserto para levar todas as transgressões para um lugar isolado. Este bode vivo, o bode de Azazel. E aí vem a pergunta que não quer se calar. Quem é Azazel? Não é? A Torá fala em Azazel, mas ela não explica quem é Azazel, partindo da premissa que este nome era conhecido amplamente pelos israelitas. Não é? É interessante, a Torá, o texto fala em Azazel, mas não diz quem ele é. Por quê? Porque os israelitas já conheciam este conceito. Ora, e o que é Azazel? De acordo com o livro de Hanor, o livro de Enoque, e de acordo com o Zohar, e só uma observação, o livro de Hanor, o livro de Enoque, ele era um livro amplamente usado pelos Netzarim, pelos nazarenos. Então, tanto o livro de Enoque quanto o Zohar explicam que Azazel é um dos anjos caídos. Ele é um dos demônios, aqueles anjos caídos. Então, ele é um dos anjos caídos que cobiçaram e tiveram relações sexuais com mulheres. E isso está lá em Bereshit, em Gênesis, capítulo 6, que fala que os filhos de Elohim tiveram relações sexuais com as filhas dos homens. E tanto o Zohar quanto o livro de Hanor explicam que esses filhos de Elohim, que tiveram relações com as filhas dos homens, eles eram anjos caídos, e Azazel era um destes anjos. E destas relações sexuais nasceram os Nefilim. Nefilim em hebraico significa os caídos. Então, estes anjos, vocês sabem, né, que os anjos eles podem se materializar. A Torá fala sobre isso, né? Em Sodoma e Gomorra aconteceu isso. Os anjos podem se materializar. Esses anjos caídos, esses demônios, tiveram relações sexuais com as mulheres e deles nasceram os Nefilim. E prossegue o livro de Hanor, Enoque, afirmando que Azazel, este demônio, ele ensinou aos homens a arte de trabalhar com ferros, fazer espadas, escudos de bronze e grandes monumentos. Ou seja, este demônio, Azazel, ele ensinou tecnologia avançadíssima para aquela época. Só um parêntese, né, que eu quero fazer. Até hoje ninguém descobriu como foram feitas as pirâmides no Egito. Até hoje ninguém descobriu como foram construídos os monumentos em Stonehenge, na Inglaterra. Não há tecnologia hoje, isso eu já vi um documentário, para transportar as pedras de Stonehenge. Hoje em dia ninguém consegue transportar aquelas pedras, que dirá há milhares de anos atrás. Hoje ninguém sabe explicar como foram feitas as pirâmides do Egito, porque elas têm um alinhamento astronômico e matemático perfeito. Como que os egípcios conseguiram fazer aquilo? Ora, de acordo com o livro de Hanor e com o Zohar também, estes demônios eles ensinaram essa tecnologia aos homens. E eles ensinaram também impiedade, iniquidade, e eles difundiram práticas idólatras. Por isso que você sabe que as pirâmides do Egito eram usadas para idolatria. Stonehenge na Inglaterra também. Outra, aqui na América,
as pirâmides dos maias, dos incas e dos astecas também eram templos pagãos. E não sei se você sabe que tanto as pirâmides do Egito, quanto os monumentos Stonehenge na Inglaterra, quanto as pirâmides dos maias, incas e astecas aqui na América, todos esses monumentos eles eram usados para sacrifícios pagãos e todos eles possuem as mesmas coordenadas astronômicas. Como que os índios na América, os egípcios, as pessoas em Stonehenge, como que eles poderiam, se não havia internet, eles poderiam usar os mesmos dados astronômicos? A resposta, a meu ver, é: o demônio Azazel é o mesmo. E estes demônios, né, não só ele, mas vários, ensinaram as mesmas práticas. E daí, a terra ela se contaminou de impiedade, uma impiedade muito grande. Esses demônios, eles difundiram uma idolatria terrível sobre a face da na face da terra. E daí o livro de Ranor, de Enoque, ele diz que o anjo Rafael em português é o Rafael, né? Mas o anjo Rafael, ele reclamou, ele chegou no trono do Eterno, e ele chegou e disse: olha, Eterno, Azazel ele está difundindo coisas malignas na face da terra. Então o Rafael ele comunicou isso ao Eterno, ele se queixou, e daí o Eterno autorizou que o anjo Rafael ele prendesse e amarrasse Azazel e o lançasse em um lugar de trevas no deserto. Um deserto espiritual ou um deserto físico, não dá para saber. Vejam só, no livro de Ranor diz que esse demônio ele foi amarrado. Ele foi amarrado. E daí que vem a expressão tá amarrado, né? Eu já tive uma empregada evangélica, eu estou rindo que tudo ela dizia: tá amarrado, demônio, tá amarrado, demônio. Os evangélicos não sabem de onde surgiu essa expressão tá amarrado, mas é porque esse demônio Azazel, ele foi amarrado mesmo, e ele foi lançado em um lugar de trevas. Então, essa expressão de falar para o demônio tá amarrado, está amarrado, ela tem fundamento no livro de Ranor, de Enoque. Então vejam, Azazel, esse demônio, ele foi lançado em trevas no meio do deserto. E se você ler a Torá diz que o demônio Azazel foi lançado no deserto. E a Torá diz que o bode de Azazel, ele seria enviado para onde? Ele seria enviado também para o deserto. Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto, que existe um significado do ritual dos bodes, ritual este descrito na Torá, e este significado é tanto no nível literal quanto no nível profético. E eu vou explicar o ritual dos bodes na Torá, tanto no sentido literal quanto no sentido profético. Sentido literal, que é o que está escrito na Torá. O bode do Eterno, eram dois bodes, havia um sorteio, um bode para o Eterno e o outro para Azazel. O bode do Eterno, diz a Torá, ele era sacrificado como oferta pelos pecados. E o bode de Azazel ficava vivo, e ele era enviado ao deserto para fazer expiação, levando para longe, para o deserto, a impiedade do povo de Israel. Então, ambos os bodes, pela Torá, tinham uma função expiatória. O bode do Eterno, ele era abatido, sacrificado. O sangue dele era derramado. O sangue dele era aspergido 7 vezes na tampa da Arca da Aliança. E isto era uma oferta, diz a Torá, pelos pecados. Mas o bode que ficava vivo, o bode de Azazel, o Cohen Agadol, o sumo sacerdote, ele colocava as mãos na cabeça do bode, ele confessava os pecados do povo de Israel para o bode,
transferindo os pecados para ele, e o bode era encaminhado vivo, ele era mandado para o deserto, para Azazel, ou seja, Azazel representa o demônio, representa Satã, Satanás. A impiedade, ela saía de Israel e a impiedade ia para um lugar distante, qual seja, para o deserto, significando que o Eterno queria expulsar o pecado, o Eterno queria expulsar toda a impiedade para longe. Por quê? Porque o Eterno quer que seu povo seja kadosh, seja santo. Então, o pecado ele é mandado para longe, para um lugar distante, para o deserto. Agora, vejam só. Esse caso dos bodes, ele tem também um significado profético. E eu vou explicar agora o significado profético dos bodes. Vamos lá. O bode expiatório do Eterno, o bode do Eterno que era sacrificado, ele representa simbolicamente Yeshua HaMashiach em sua primeira vinda. Por quê? Porque o Mashiach ele foi ofertado pelos pecados do povo, e o seu sangue é quem faz acaparar a expiação dos pecados. Então vejam, o bode do Eterno, ele era sacrificado e o sangue do bode fazia expiação. Da mesma maneira, Yeshua foi sacrificado e o seu sangue é quem faz a expiação, acaparar. Além do mais, o justo Yeshua, ele pagou pelo pecado dos ímpios. Tal como o bode inocente, ele pagava pelos pecados do povo de Israel. Então, nós sabemos que tanto bode quanto Yeshua foram usados para expiar pecados. Yeshua é o bode expiatório. Yeshua é um justo, um inocente, que ele morre para pagar pelo pecado dos transgressores. E acaparar a expiação, ela exige derramamento de sangue. Isto está em Vaikra Levítico 17:11, que diz que o sangue é quem faz a expiação. Então a Torá diz que a expiação vem pelo sangue. Por sua vez, o Talmud, ele também diz que a expiação requer sangue. Isto está em Zevarim 6a e Yomá 5a, 2 tratados do Talmud. E daí nós sabemos que o sacrifício, acaparar a expiação, vem pelo sangue. Agora eu vou responder o seguinte. Os antimissionários, os judeus ortodoxos que negam Yeshua, eles geralmente chegam para mim e falam o seguinte: ora, Tzadok, você está pregando um sacrifício humano. Se Yeshua morreu para pagar pelos pecados do povo, então você está defendendo o sacrifício humano. E o Eterno, pela Torá, nunca exigiu sacrifícios humanos. Não sei se vocês estão compreendendo. Os judeus ortodoxos, eles querem bater em Yeshua, dizendo que, pela Torá, o Eterno nunca pediu sacrifício humano. Se o Eterno nunca pediu sacrifício humano, como que Yeshua pode morrer para pagar pelos pecados do povo? Isso seria um sacrifício humano, dizem os ortodoxos. E eu respondo para eles: não. A morte de Yeshua não tem nada a ver com sacrifício humano, por várias razões. Inicialmente, por quê? Porque Yeshua se entregou voluntariamente. Yeshua não foi preso contra a vontade dele, não. Ele diz que, Eterno, Pai, que seja feita não a minha, mas que seja feita a tua vontade. Então o Mashiach se entregou voluntariamente. E, isto tem previsão expressa em Yeshayahu, Isaías
53, que fala do servo sofredor do Eterno, que nós sabemos que é Yeshua, Isaías 53. Esse é o primeiro argumento. Segundo argumento, o Targum de Yeshayahu, de Isaías, fala expressamente que o servo sofredor de Isaías 53 é o Mashiach, que levará sobre si os pecados do povo de Israel. Então o Targum, ele afirma com todas as letras que quem é o servo sofredor é o Mashiach. Terceiro argumento. Tanto Narmânides quanto o rabino Abarbanel, eles falam que Yeshayahu, Isaías 53, se refere ao sofrimento do Mashiach. 4. De acordo com Filo de Alexandria, que foi um filósofo judeu contemporâneo à época de Yeshua, ele explica que vigorava na sua época, que é a época de Yeshua, vigorava no judaísmo o pensamento que a morte de um justo poderia trazer remissão sobre toda a coletividade de Israel. Então, Filo de Alexandria, ele fala que na época dele, que é a época de Yeshua, o judaísmo dizia que um único justo poderia morrer para fazer a remissão sobre todo o povo de Israel. Sexto argumento, a enciclopédia judaica afirma que os antigos judeus diziam que a morte de um servo do Eterno teria maior poder expiatório do que a morte de animais no templo. Então a enciclopédia judaica ela fala: um único servo do Eterno, a morte desse servo tem um poder de expiar mais pecados do que a morte de todos os animais no templo. Logo, e quem é esse servo do Eterno? Nós sabemos que é Yeshua. Então, a enciclopédia judaica diz do servo do Eterno, mas não diz quem é este servo. E nós sabemos que esse servo é Yeshua. E o sétimo argumento, os essênios em Qumran, eles também pensavam que o Mashiach seria castigado para expiar os pecados do povo de Israel. Então, vejam, o bode do Eterno, que era o bode sacrificado para expiar pecados, ele tipifica, ele aponta profeticamente para a morte de Yeshua, que não é um sacrifício humano, a morte de Yeshua, mas é o sacrifício de um tzadik, de um justo em prol da coletividade. E este sacrifício de um justo em prol do povo de Israel, isto não é invenção do cristianismo. Por quê? Porque Filo de Alexandria já falava sobre isso na época de Yeshua. A enciclopédia judaica também defende essa tese. E os essênios em Qumran também falaram que o Mashiach ele iria morrer, ele seria castigado para trazer capará, expiação, pelos pecados do povo de Israel. Então o bode do Eterno ele aponta para Yeshua, e profeticamente. E daí você vai me perguntar, e o bode de Azazel? O que ele representa profeticamente? Lembrem-se que Azazel é um demônio. Qual é o significado profético deste bode para o demônio Azazel? Resposta: tal como o demônio Azazel disseminou o pecado no mundo, e por isto ele foi amarrado e lançado no deserto, o ritual do bode, ele representa o ato de se lançar para longe de Israel os seus pecados, mandando-os para um lugar bem distante, para o deserto, onde está quem? Azazel, a fonte do mal. Então, mandar Azazel para o bode, para o deserto, significa mandar para longe, para a fonte do mal. E mais, que é o demônio Azazel. E mais, o livro de Guiliana, Apocalipse,
fala que na volta de Yeshua, Hassatan, Satanás, ele será amarrado por 1000 anos. Vejam, Azazel, o demônio, foi amarrado. E o livro de Apocalipse diz que Hassatan, Satanás, também será o quê? Amarrado por 1000 anos, que é o período do reino milenar do Mashiach. E diz Apocalipse, capítulo 20, tudo no capítulo 20, que ao final deste milênio, Hassatan, Satanás, ele será solto, ele criará uma rebelião e ele vai se rebelar, vai criar uma rebelião contra o Mashiach e o Mashiach irá derrotá-lo e lançará ele de uma vez por todas no lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20. Então vejam, o bode Azazel, ele representa a luz de Apocalipse, capítulo 20. O bode Azazel, ele representa a batalha final do Mashiach contra Hassatan, Satanás. Tal como o bode foi enviado ao deserto amarrado, Hassatan será amarrado também. E depois de 1000 anos, ele será lançado para o lago de fogo de enxofre. Então esse bode lançado para o deserto, ele aponta, tal como o bode de Azazel, ele foi lançado ao deserto e o demônio Azazel, ele tinha sido amarrado, Hassatan será amarrado também. Ele ficará amarrado 1000 anos, depois ele será solto, fará uma rebelião e o Mashiach vai acabar com ele, com Satanás, e depois ele vai ser lançado para sempre no lago de fogo e de enxofre. Vamos agora para o capítulo 17. Capítulo 17, verso 11. A tradução literal do hebraico, para ganhar tempo eu já vou traduzir, diz assim: a vida ou alma, é que a palavra em hebraico nefesh, 17.11, nefesh pode ser tanto vida quanto alma. Então vamos lá. A vida ou alma da carne está no sangue, e eu a dei para vocês sobre o altar para fazer expiação por suas vidas ou por suas almas, porque o sangue é quem faz a expiação pela vida, pela alma. Então, 17.11 de Vaikra diz que o sangue é quem faz a expiação. Logo, somente acapará a expiação pelo sangue. E vejam, os ortodoxos hoje em dia, os judeus ortodoxos, eles entram em contradição. Por quê? Porque hoje em dia não existe mais o templo. Então, como se faz a expiação? Dizem os ortodoxos que a expiação é feita pela techuvá, pelo arrependimento. Então, os ortodoxos dizem, não existe mais templo, mas nós podemos fazer techuvá, e a techuvá é quem faz a expiação. Porém, este raciocínio está incorreto. Por quê? Porque até mesmo quando existia o templo e os sacrifícios de animais, o ser humano precisava fazer techuvá e também acaparar a expiação pelo derramamento de sangue. Então a techuvá sempre existiu. A Torá diz que a expiação vem pela techuvá e pelo derramamento de sangue. E eu pergunto, como se faz capará hoje expiação sem o sangue? Resposta, é impossível. Sem sangue não adianta fazer techuvá. Por quê? Porque desde a Torá a capará era feita tanto pela techuvá, o arrependimento, como também pelo sangue. Sem sangue não há expiação. Sem sangue não há remissão. Isto está na Torá, em Vaikra Levítico 17:11 e também no Talmud, Zevarim 6a e Yomá 5a. Talmud também fala. Então nós sabemos que a expiação só vem pelo sangue. E que sangue que faz a expiação? O sangue de Yeshua HaMashiach é quem faz a capará dos nossos pecados.
Outra coisa interessante, o capítulo 17, versos 10, 11 e 12 e o verso 14, há uma proibição de comer sangue, dirigida tanto aos israelitas quanto aos estrangeiros. Porque eu vejo muito gentio falando, eu sou gentio, eu posso comer carne com sangue. Mentira, a Torá fala no ger. O ger é o estrangeiro, o peregrino. O estrangeiro, ele não pode comer carne com sangue. A Torá proíbe. Não é? Vejam, eu já falei isso e vou repetir. A carne que você compra no supermercado, ela é ilícita, ela é ilegal, ela viola a Torá. O frango que você compra no aviário também viola a Torá. Se não houver o selo kasher, a carne é ilegal. Eu estou dizendo isso porque muitas pessoas começam a fazer techuvá e compram carne no supermercado, compram frango no aviário. Esta carne é carne sufocada. E também ela não passou pela lei de Sheritá, a lei do abate. Aí eu vi uma pessoa falando, eu pego o frango, eu tento tirar o sangue em casa. Meu amigo, o frango do aviário não passou pela lei de Sheritá, então é ilegal comer frango. Se você quer comer frango, se você quer comer carne, você vai ter que ir em uma loja judaica e comprar uma carne com selo kasher. E daí você vai ter a certeza absoluta que ela seguiu todos os procedimentos da Torá. Então vejam, se você quer fazer uma techuvá mais ou menos, uma techuvá meia boca, se você quer viver em cima do muro, você pode fechar os olhos e comprar a carne no açougue, no aviário. Mas eu te digo, esta carne é ilegal. Por isso que eu não... As pessoas falam, você não come churrasco? Respondo, não. Você come frango? Não. Claro, se eu estiver em Israel, eu posso até comprar uma carnezinha kasher, mas na verdade eu nem sinto falta. Eu já estou acostumado, eu nem sinto falta. Então eu nem como. Mas, eu repito, pela Torá você pode comer carne. Agora, a carne do mercado, do aviário, é uma carne ilícita, ela não é kasher. E não adianta, Aí tem uma congregação judaica, misericórdia, que inventou a kasherização da carne. Eles compram uma carne que não passou pela lei de Sheritá, uma carne ilegal, e daí o Rosh ele vai e começa a benzer a carne e falar, a carne está kasherizada. Tal como o padre católico ele começa a benzer os fiéis, o Rosh ele vai e começa a benzer a carne. Isso não existe. Bote isso na tua cabeça. Isto não existe. Então, vamos prosseguir. O capítulo 18, ele fala, 18.3, para você não andar de acordo com os costumes das nações. Isso é uma regra que ninguém percebe, mas é muito importante. Não andem de acordo com os costumes das nações. O que é isso? Existem vários hábitos que os gentios praticam, mas que não convém que nós, israelitas, venhamos a seguir. Por exemplo, as mulheres gentias, elas andam com roupas sensuais. Ora, a Torá, ela não fala expressamente sobre roupa sensual, descrevendo o que é sensual e o que não é. Não há um detalhamento sobre isso. Porém, é óbvio que uma mulher israelita ela não usará roupas sensuais, porque isto é um costume das nações. Então o Eterno quer dizer o seguinte, não imitem os povos pagãos. Eu já vi muita gente, é moda, está na moda, eu vou usar. Não faça isso. Outra coisa, o Natal cristão. O Natal cristão ele é pagão. Por isso que nós não adotamos um costume que veio do paganismo.
A Páscoa cristã, ela não tem nada a ver com o Pêssar. Então, nós não fazemos a Páscoa cristã porque é um hábito também o quê? Pagão, é um costume das nações. Os evangélicos fazem a Santa Ceia do Senhor. Isto é um hábito pagão, não é? Eu já escrevi um artigo sobre isso. Eu não vou explicar agora, mas eu já escrevi, está no site. Nós não fazemos Santa Ceia porque isso vem do paganismo. Ou seja, nós não imitamos os pagãos. Carnaval, né? A Torá não proíbe o carnaval, né? Não está escrito, não vá ao carnaval. Mas por que a gente não frequenta carnaval? Isso é óbvio. Porque isso é um costume das nações, é um costume maligno. Então nós não fazemos isso. Uma coisa interessante, que o capítulo 18, versos 4 e 5, esse texto diz que a Torá traz vida. Esse texto levítico, Vaikra 18, versos 4 a 5, esse texto diz que a Torá traz vida e quem cumprir a Torá terá vida por meio dela. Quem cumprir a Torá, a lei, repito, quem cumprir a lei terá vida. Aí eu pergunto, como o cristianismo ousa dizer que a lei foi abolida? A Torá diz que a Torá diz que os seus mandamentos trazem vida, vida em abundância, vida plena, trazem bênçãos. E o cristianismo ele inventou a mentira de que a lei foi abolida. E agora nós vamos para o final da paraxá. Vejam, o capítulo 18 ele traz uma série de leis acerca de relações sexuais proibidas. Então, o capítulo 18, versos 6 a 26, esse texto fala de relações sexuais que são proibidas. Por exemplo, o pai não pode ter relações sexuais com a filha. A mãe não pode fazer sexo com o filho. Irmãos não podem fazer sexo, né? O irmão com a irmã. Aí alguém fala, e o meio-irmão? O cara que é meio-irmão não pode fazer sexo com a sua meia-irmã. Isso é proibido. Avós e netos não podem fazer sexo. Sobrinho não pode se deitar com a tia. Não pode haver relações sexuais com a nora. Então, vale a pena você ler 18 versos 6 a 26, que há uma lista que eu acabei de falar, resumindo para você, uma lista de relações sexuais proibidas. Agora, vejam só como o cristianismo é mentiroso. O cristianismo diz que a lei foi abolida. E, se a lei foi abolida, então o pai pode dormir com a filha. Vejam, a mãe pode fazer sexo com o filho. Vejam como o cristianismo ele é totalmente contraditório. Se a lei foi abolida, como dizem os cristãos, então não teria nenhum problema do pai fazer sexo com a filha. Vejam como o cristianismo chega ao absurdo. E minha esposa estava até falando comigo hoje que teve um rapaz, né, que fez uma pergunta em um site evangélico, que ela viu não sei aonde isso, que o camarada falou, eu estou na graça. Se eu estou na graça, eu posso. Eu nem sei se ele queria, eu não sei se era com a tia, não sei, né? Mas vamos dar um exemplo. Ele queria fazer sexo com a tia e diz, eu estou na graça, então eu posso dormir com a minha tia. Gente, isto é uma abominação. A Torá, ela não foi abolida. Diz a Torá que ela é olam. Olam é uma palavra hebraica que significa para sempre. Olam, sempre. Leolam, para sempre. Então, isso é um absurdo. Mas os cristãos, eles acham que a lei foi abolida, então pode tudo. Outra coisa, existe um pastor famoso, muito famoso na televisão, que ele fica gritando, berrando, olha só o absurdo que ele fala. Ele diz assim, só valem as... palavras dele. Ele diz assim, só valem as regras do Antigo Testamento
as que foram repetidas expressamente no Novo Testamento, pois a lei foi abolida. Então ele diz o seguinte, esse pastor evangélico fala, o que está no Antigo Testamento não existe mais. Eu só vou aplicar o Antigo Testamento, o quê? Aquilo que expressamente foi repetido no Novo Testamento. É o que ele fala. Então ele fala, o que está no Novo Testamento, você cumpre. O que não está no Novo Testamento, você pode fazer. Você fica à vontade. Só que olha só que absurdo. O Novo Testamento, que o nome não é nem Novo Testamento, é Ketuvim Netzarim, mas o Novo Testamento, entre aspas, não proíbe a relação sexual do pai com a filha. Você pode ler o Novo Testamento inteiro, ele não proíbe o pai se deitar com a filha. Então, se esse pastor evangélico, se o raciocínio dele for observado pelos evangélicos, o pai vai dormir com a filha. Outro exemplo, o Novo Testamento não proíbe expressamente a mãe de fazer sexo com o filho. Então, a prevalecer o entendimento evangélico, a mãe poderia fazer sexo com o filho. Por quê? Porque isso não está no Novo Testamento. Vejam, o cristianismo ele chega a estes absurdos, a essa iniquidade manifesta. Repito, as regras de pureza sexual, elas estão na Torá. Se eu digo que a Torá foi abolida, então vale tudo. Se vale tudo, pai dorme com filha, irmão dorme com a irmã, sobrinho com tia, o avô vai fazer sexo com a neta. Gente, nós chegaremos a esses absurdos. Outra coisa, né? O capítulo 18.19 fala sobre a relação sexual com a mulher nidá, que isso eu já expliquei na Parashá Metzorá, né? O capítulo 18.20 fala o óbvio, que ninguém pode ter relações sexuais com a mulher do próximo. Isso é óbvio, né? Mas, já que eu estou falando de evangélicos, tem tanto pastor evangélico que vive em adultério que eles deviam ler mais a Torá. A Torá fala para não dormir com a mulher do próximo e, né, conhecidos meus que são evangélicos vivem narrando casos de pastores adúlteros. E isso viola a Torá, né? Eu estou citando o pastor, mas só para deixar claro que eu não tenho nada a ver com igreja evangélica. Baruch Hashem, graças ao Eterno, judaísmo nazareno é uma religião diferente do cristianismo. Então nós não temos nada a ver com o que se passa na igreja. Mas eu tenho amigos que são evangélicos e eles conversam comigo e, obviamente, eu fico sabendo de muita abominação que acontece lá. Outra coisa muito importante, vai para Levítico 18.22, há uma proibição do homossexualismo. E diz que o homossexualismo em hebraico, toevá, é uma abominação. Então, gente, quem diz que a Torá acabou, se a Torá acabou, então você pode ser gay. Porque é a Torá que instituiu a proibição do homossexualismo. A Torá falou que o homem não poderia se deitar com um outro homem como se fosse mulher. Não é um homem fazer o papel de homem e o outro fazer o papel de mulher. Isto não pode. Então vejam, a Torá proíbe o homossexualismo. Vaikra 18.22. Isto é toevá. Isto é uma abominação. Agora, os cristãos dizem, a lei acabou. Aí, olha só. Existe uma igreja chamada Igreja Cristã Contemporânea, que é a igreja dos homossexuais. E essa igreja dos homossexuais, sabe o que eles fazem? Eles dizem o seguinte, a igreja dos homossexuais, eles pegaram todas as citações da teologia cristã de que a lei foi abolida. Então, a igreja dos gays, o que eles fizeram? A igreja, o que fez?
pegou todos os textos dizendo que a lei foi abolida. Cita pastor A, pastor B, pegou todos os teólogos cristãos que dizem que a lei foi abolida. E daí os pastores gays dizem o seguinte: os pastores gays dizem, se a lei foi abolida, então foi abolida também a regra de proibição do homossexualismo. Logo, o homossexualismo é válido. Estão entendendo o raciocínio deles? Eles dizem, a lei proíbe o homossexualismo, mas a lei foi revogada. Então o homossexualismo é possível. Então eles fundamentam a prática gay, a prática homossexual, com fundamento de que a lei foi abolida. E daí eles dizem, ora, se a lei foi abolida, então vale tudo. Homem com homem, mulher com mulher, tio com tia, o pai pode dormir com a filha, vale tudo. Dizem eles, Cristo morreu para dar uma liberdade, para dar uma promiscuidade para a gente. Meus queridos, Raverim, isto é toevá, isto é abominação. E vejam, essa historinha de que lei foi abolida, várias igrejas evangélicas estão defendendo o homossexualismo com base na ideia absurda de que a lei foi abolida. Muitas igrejas já estão fazendo, igrejas evangélicas estão fazendo casamento gay, dizendo que a lei foi abolida. Repito, a lei, a Torá é leolam, é para sempre. A lei nunca foi abolida. Yeshua disse em Matitiarro, Mateus 5,17, eu não vim para revogar a Torá, a lei, eu vim para torná-la plena. Yeshua, ele intensificou a Torá. Yeshua ensinou a Torá com profundidade e ele nunca a revogou. Que nós fiquemos firmes com a Torá e que nós não venhamos a acreditar nestas mentiras que o cristianismo muitas vezes propaga. Fiquemos com a palavra do Eterno, porque ela dura para sempre. Vamos fazer uma tefilá, uma oração. Eterno Yahweh, Elohei Haivrim, nós te agradecemos, Pai, por esta paraxá, por este estudo, e que nós possamos guardar a Tua Torá em nossos corações, que nós possamos obedecer às Tuas mitzvot, aos Teus mandamentos, cumprindo-os em espírito e em verdade, não cumprindo com legalismo, mas cumprindo com o nosso coração, com a nossa alma, com a nossa força, que nós possamos ficar firmes com Yeshua, pois Yeshua é a Torá viva, Yeshua é a Davar Yahweh, é a palavra do Eterno, a Torá viva, a palavra do Eterno que se fez carne e habitou entre nós. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te exaltamos, em nome de Yeshua HaMashiach, Eterno. Blinda-nos contra Azazel, contra este demônio, blinda-nos, protege a nossa mente contra os ataques de Hassatan, de Satanás. Hassatan, ele é o pai da mentira e ele propaga inúmeras teologias falsas, inúmeros ensinos errados. Que tu possas, ó Pai, nos proteger destas mentiras que Hassatan, Satanás tem lançado e que nós possamos permanecer firmes na verdade. E em Terrilim, o livro de Salmos diz que a tua Torá é a verdade. Que nós possamos permanecer na verdade, que é a tua Torá, Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.